Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa do Mixagem, a sua revista eletrônica. E hoje, dia 5 de agosto, Dia Mundial da Saúde, nós não podemos deixar de falar da saúde, né pessoal? Então, eu tenho dois convidados hoje super especial para poder estar falando sobre saúde com a gente. Vou estar conversando com o Elton Fontes. Ele é iridossomatologista. Um nomezinho complicado, né? Mas o cara é 10. O cara vai mandar aí daqui a pouquinho pra gente, tá? Também eu vou estar aqui conversando com a enfermeira Gleice Vargas. Vai estar dando umas dicas aí pra galera aí sobre saúde. Tá joia? Então, vem comigo. Tá começando mais um Mixagem, a sua revista eletrônica, e eu sou o Romulo Rangel. Pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Tô vendo a galera aí, Cristiano Rangel. Cristiano é meu primo. Primo, tudo jóia, primo? Grande abraço, obrigado por participar aí com a gente, assistindo a nossa live lá de Petrópolis, pessoal. Isso aí. Grande abraço, primo. Bernini. Yasmin. Obrigado, Yasmin, por estar assistindo a gente aí, com a gente coladinho aí. Seja bem-vinda. E em breve teremos aí novidade com a Yasmin aqui no nosso canal aqui, nossa programação. SL. Tem até uma galera aí legal. Sarinha acabou de entrar, daqui a pouco Sarinha vai entrar ao vivo aí comigo, né? Então, pessoal, vamos começar? Eu quero convidar agora o Elton Fontes para poder entrar aqui comigo ao vivo, para a gente poder falar um pouquinho de saúde. Opa! Olá, Elton, conseguimos? Tudo bom? Tudo certinho? Joia, graças a Deus. Sim. Elton, eu quero te agradecer primeiramente por aceitar o nosso convite de participar aí com a gente. Mês aí da saúde, né? E você que tá aí com bastante coisa. Satisfação é minha, rapaz, estar presente nessa revista maravilhosa sua aí. Eu tava dando uma olhada aí nos stories, tendo um monte de vídeos legais aí. Parabéns, trabalho muito bonito. Obrigado, Elton. Nós vamos caminhar para melhorar isso aí, para a gente conseguir ampliar mais um pouquinho. Sem equipe, essa pandemia a gente tem que gravar sozinho, né? Em breve, logo se passar, a gente monta a nossa equipe e melhora aí pro pessoal de casa. É isso aí. Elton, então fala aí pra gente um pouquinho do seu trabalho, quem é o Elton, qual é o tipo de trabalho, né, que você fornece, como te encontrar, e depois eu vou te fazer uma perguntinha aí pra galera de casa ficar mais ciente. Fala aí pra gente. Tá joia. Eu venho de uma família de naturalistas, né? A minha mãe é a raizeira, entende bastante das plantinhas, né? O meu pai também dominava bastante a área da terapia, né? Ele trabalhava com reflexologia. E aí, em 2002, eu falei, poxa, eu vou seguir essa carreira, né? E então, fiz o curso de fitoterapia, trofoterapia, naturopatia. E depois fiz também anatomia em odontologia. Não terminei odontologia porque... Cara, eu não me vi, porque eu tinha montado uma clínica de odontologia, né? E então eu tinha alguns profissionais que trabalhavam lá, e aí eu não me via naquele quadradinho ali não, sabe? E aí, mas o que eu mais domino e que eu gosto é a iridossomatologia, né? É uma modalidade de trabalho que eu faço por prazer e gosto muito. Fora disso, eu vivo, né, o que eu prego. Isso é muito importante também, porque a gente passa um resultado que a gente vive, né? Então, isso é muito importante, porque hoje é muito comum, às vezes, você ver pessoas criticando algum profissional da saúde. Ah, mas ele está no consultório, mas no outro dia ele está no cabaré, bebendo, vi ele bêbado assim. Isso desclassifica muito o profissional da área de saúde.
e a gente procura viver tanto nos exercícios quanto na alimentação, né? Sem contar também, Well, por mais isso aí, nós que somos da saúde, eu sou professor de educação física também, a gente sabe que isso é uma agressão ao nosso corpo, ao nosso físico, né? Então não seria legal, não seria, agride a imagem, agride o corpo, agride a alma, é um certo tipo de agressão total, né? Com E certeza. tem como a gente viver, tomar uma cervejinha social, um vinhozinho social, manter a classe e manter também aí não é isso, El? Normal, é normal. El, fala um pouquinho pra gente sobre a hidrossomatologia. Um pouquinho complicado de falar, né? Fala pra mim como é que funciona, o que é um pouquinho isso pro pessoal de casa também entender. Isso. Iri vem de íris, né? É a cor dos olhos, para ficar mais fácil de entender. Existe a cor azul, verde, mel e castanho. Algumas pessoas falam preta, mas não existe, né? Existe o castanho escuro, né? Mas não sai de castanho. A gente que trabalha com equipamento, a gente tira a foto da íris no equipamento específico, que amplia 20 vezes mais o tamanho, para que a gente possa observar os sinais microsemióptico-oftálmicos dentro do tecido iridal. E então são essas 4 cores que existem de tecido iridal. Então, íris, dorso quer dizer corpo, né? Soma são as somas dos sinais encontrados na íris, né? Psicologia vem de tratados, tratamentos, né? Então, é o estudo fisioanatomopatológico feito no tecido iridal e na esclera para observar os sinais microsemióptico-oftálmicos para poder balizar uma programação alimentar, uma dieta, um tratamento, que ordem for, entendeu? Legal. O Elton, onde você está trabalhando, onde as pessoas possam te encontrar, como tipo de consulta, como é que funciona? Então, a consulta ela acontece através de um consultório normal, né? Na época eu estava atendendo aí, eu estou em Minas Gerais hoje. Eu fiz um curso, quer dizer, dei um curso de dermopigmentação, é uma área que eu não falei ainda, né? E a dermopigmentação é um método muito comum também e usado hoje, até uma novidade que está crescente, né? Quando uma pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, ele não sabe se ele vai ter uma boa cicatrização. E se por alguma razão a pessoa tem uma má cicatrização, ele fica com uma marca, né? Vamos falar aí do caso que eu trabalho diretamente, que é camuflando as marcas cirúrgicas de mamoplastia, abdominoplastia, cesáreos, coisas assim. E às vezes a pessoa faz uma redução de mama, né, uma redução, uma bariátrica, ou coisa assim. E aí fica aquela marca, a pessoa fica bem quando ele está com roupa, mas se ele vai na praia, ele não fica desinibido, ele não tem coragem de ir na praia, não tem coragem de ir na piscina, né, e fica assim constrangido por causa das marcas da cirurgia. E é uma área também. Então, eu estava atendendo aí numa clínica na vila, né, e aí eu fui fazer esse curso, dar um curso para umas pessoas lá em São Paulo. E aí quando eu voltei, eu parei aqui em Minas Gerais. Antes de ir para a Itália, eu trabalhei muitos anos aqui nas clínicas e tal. E aí eu consegui me engajar num trabalho aqui, né? Mas a consulta se dá através de um consultório normal. A pessoa... eu tiro, né, uma foto do tecido iridal, logo eu coloco no computador, e a pessoa ampliando o tamanho da íris, a gente pode fazer algumas avaliações. Por exemplo, uma pessoa que tem... vamos falar de um caso bem comum para as pessoas entenderem um pouco, né? Quando a pessoa tem hepatite, ela fica com os olhos amarelados, né? Uhum. Então, essa cor amarelada na esclera, ela define um distúrbio hepático. E se for um problema circulatório, ela vai ficar com os olhos avermelhados. Se for uma queda de imunidade, a esclera ficar acinzentada. Então, esses sinais são visíveis.
Mas tem sinais que não são visíveis. Então a gente precisa ampliar para ver o formato da pupila, as manchas que estão presentes na íris, né? E assim por diante, entendeu? Então, através desse exame, desse método, a gente consegue ver algumas patologias? Seria mais ou menos isso? Veja bem, o tanto que eu acho interessante nessa avaliação, nada substitui a anamnese, nada. Né? Mas a anamnese ela é baseada em cima da sintomatologia que a pessoa está sentindo, né? Fala, o que você tem? Ah, eu sinto isso, isso, isso. Você está falando que ela sente, né? Vamos falar que a pessoa tem, vamos apresentar um caso simples. A pessoa tem uma dor de cabeça pertinente, que as pessoas chamam de enxaqueca, né, e tal. Aquela dor de cabeça que não alarga ela e sempre está usando aí os analgésicos, né, e aí por diante. Então, se eu faço uma avaliação iridológica dessa pessoa e descubro que há um problema no fígado, na digestão e tal, eu sei que esse quadro de dor de cabeça pode estar relacionado a uma má digestão, uma fermentação intestinal. Estou falando isso porque eu poderia dizer para você que 70, 80% dos casos de dores de cabeça está relacionado ao sistema digestório. Então, às vezes a pessoa precisa fazer um hábitozinho, mudar o hábitozinho. Vamos falar aqui de uma coisa simples que costuma gerar muita dor de cabeça. Tomar água depois do almoço. Isso pode gerar dor de cabeça. O certo é a pessoa esperar 2 horas depois. Então, tem muitas pessoas hoje que não sabem que isso é errado, acaba gerando uma dor de cabeça e está montada aí nos medicamentos para ver se alivia a dor de cabeça. E a dor de cabeça ela não é nada mais, nada menos do que uma campainha que toca para te dizer que alguma coisa está errada. Né? Você mesmo é um profissional de saúde, você sabe disso. Sim. Então o que acontece? Ele vai lá e desliga a campainha e esquece de cuidar do hábito que está errado. Né? Então, pela erissomatologia, eu posso buscar a causa sem considerar muito o sintoma que a pessoa está falando, né? Então, e assim, eu tive alguns resultados interessantes, né? Por exemplo, vou contar um caso rápido aqui. Um senhor me procurou falando que ele estava com uma cirurgia marcada porque a próstata dele estava muito inchada e daí 30 dias a cirurgia está marcada. Como todo bom homem corre de uma cirurgia de próstata, aí ele me procurou, né? Aí o que acontece? Fazendo a avaliação, eu avaliei e disse, falando sobre o sistema digestório, né? Oh, rapaz, você tá com o intestino bem ruim, né? Ele, mas ele sempre foi assim, é normal. Eu falei, como assim normal? Como é que é a frequência de evacuação? Uma vez por semana, mas nunca mudou. Eu falei, tudo bem. Né? Tá bom. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer uma programação aqui durante 30 dias. Você vai evitar isso, evitar aquilo. E nós vamos usar esse programa de alimentar essa planta e tal. E durante esses 30 dias ele fez metodicamente. E junto nós fizemos a aplicação da argila, né? A argila ela tem o poder de tirar todas as toxinas, fermentações, inflamações do corpo, aplicado no baixo ventre, né? Rapaz, com 30 dias ele voltou para fazer a revisão, falando que tinha desmarcado a cirurgia porque já estava urinando melhor. Conclusão. Conclusão. Nós temos um órgão que está ali ao lado, coladinho da próstata, que é o cólon sigmoide. Então, se ele está com resíduos fecais ali de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, proliferando bactérias, toxinas, né? Os alimentos de ordem vegetal vai gerar as toxinas e os de ordem animais vai gerar as cadaverinas, são substâncias tóxicas que geram bactérias, e vai proliferar toxinas ali, vai gerar, no caso de mulheres, pode gerar dores menstruais, infecções urinárias, inclusive é muito comum a presença da bactéria Escherichia coli nos exames, né, de infecções urinárias, que é proveniente do sistema digestório na maioria dos casos. E então, conclusão, era necessário fazer uma cirurgia naquele senhor? Ou seja, a causa estava oriunda do sistema digestório, no caso específico dele. Eu não vou falar que todas as regras é isso daí. No caso específico dele, era esse. E a iridologia, ela me deu esse mapa. Então eu pude passar por ali e alcançar um resultado positivo no caso dele. Legal. O Elton, continuando, né,
Tem como a gente fazer uma prevenção fazendo esse tipo de exame do irodossomatologia, hematologista? Tem como você fazer um pré-exame de uma patologia futura? Então, voltando à pergunta, Elton, com esse tipo de exame, né, do irodossomatologista, eu consigo prevenir certos tipos de patologia, eu consigo ver mais à frente se há um futuro. Como é que funciona? Sim, sim, sim. Pode sim. Eu creio que você talvez já tenha percebido aquelas senhoras idosas, quando você olha nos olhos, existe uma névoazinha acinzentada na borda dos olhos. Já percebeu? É Sim, bem comum. Aquela névoa chama-se anel de sódio, que vai aumentando progressivamente quando existe problemas relacionados à circulação e o sistema estrutural, né? Então é bem comum uma pessoa ter nessa idade, né, osteoporose, uma osteopatia, né, de ordem, seja osteopenia inicial ou coisa assim. E, obviamente, problemas relacionados à circulação, hipertensão, e aí vai, né? Normalmente são pessoas que usam anticoagulantes e assim por diante. Então, se a gente percebe esse anel no início dele com uma pessoa de 40 anos, 45, então a gente pode prevenir. Falou, ó, me traz um histórico aí, como é que é seus pais? Tinham problemas circulatórios? Ah, sim, meu pai tem, meu pai é cardiopata, meu avô e tal. Então a gente pode prevenir isso sim, tá entendendo? Porque, como eu disse, vamos adentrar um pouquinho mais sobre a iridologia, né? Iridologia e iridossomatologia é bem próxima. Eu tenho os dois cursos. A iridossomatologia é uma pesquisa feita há muitos anos atrás, né, pelo Ignaz von Pexley. Como ele descobriu essa técnica, né? Ele era húngaro. Ele tinha um animal de estimação, era uma coruja, que é comum lá, né, ter uma coruja como estimação. E aí um dia essa coruja se acidentou e quebrou uma pata, e ele percebeu que apareceu uma mancha no olho que não tinha antes, né? E aí fez a aplicação da tala. Ele era médico e melhorou aquela fratura. E aí a mancha sumiu, deixando só um risquinho. Aí ele gerou aquela curiosidade muito grande sobre aquilo, começou a pesquisar sobre o tecido iridal e descobriu que quando a pessoa estava próxima a um óbito, ele era médico, podia ver essas coisas com facilidade, né? Ele tinha uma midríase, né? Que é a dilatação da pupila. Quando a pessoa é nervoso, ansioso demais, é muito adrenalina no sangue, ele tinha miose, que é a pupila é pequena demais. Ele começou a perceber esses sinais. Hoje nós temos cerca de 15 mil sinais para ser avaliados dentro de 7 mapas diferentes. Então, houve uma aprimoração muito grande. Então, através da iridossomatologia, a gente pode sim prever muita coisa, entendeu? legal. Por quê? Por quê? Né? Porque quando a pessoa começa a sentir, é registrado na íris. Algumas pessoas, eu até não gosto disso, as pessoas falam assim, nossa, ele parece um bruxo que adivinha as coisas, né? E isso não é legal. A gente ser passado por isso. Mas não é diferente de um médico, que ele pega o exame da pessoa, lê o exame e fala, olha, o seu caminho é esse, né? Então a gente faz uma avaliação na íris para procurar balizar com precisão o tratamento dentro de uma necessidade que a pessoa tem. E às vezes a pessoa fica até falando assim, olha, mas eu vim aqui por causa da minha hipertensão, por causa da minha insônia, minha depressão, e você está passando aqui um tratamento para o intestino, para o estômago. Aí a gente tem que explicar, né? O sistema digestório produz 90% de serotonina. Se você usar esses psicotrópicos, você está estimulando só os 10% que é produzido pelo cérebro. Então vamos produzir o órgão, melhorar o órgão que produz mais serotonina, para que você possa ficar mais calmo. A pessoa entende, claro, né? Legal. O Elton, qual é a importância, quanto tempo seria legal procurar para fazer essa avaliação? Quanto tempo? De quanto em quanto tempo, por exemplo? Ah, sim. A gente trabalha na prevenção, né? Esse é o foco forte, né? Como eu disse, eu vivo isso no naturismo, né? A Sarinha está até colocando aí na mensagem aí. A Sarinha também é uma pessoa que
vive o naturismo também, né? E gosto demais dela. Abração para você, Sara. Então é o seguinte, a gente faz recomendações. O nosso corpo, ele tem algumas leis que, se elas forem transgredidas, né, nós vamos sofrer consequências, né? Como, por exemplo, eu falei aqui da questão da água. Todo mundo sabe que não pode beber água depois do almoço. Só que você vai no restaurante, toda mesinha tem uma água. Bem. E se você senta para comer, o garçom chega e fala assim, o que você vai tomar hoje? Ou seja, ele já sabe que vai tomar alguma coisa, né? Isso. E se eu falo não, ele vira para assim, nem água. Ou seja, você é de outro mundo? Tipo assim, né? Bom, mas as pessoas não param de tomar água porque não sabem exatamente por que não pode. Porque quando é revelado exatamente por que, eles ficam conscientes. E a partir dessa consciência, os hábitos mudam, né? Então, quando a pessoa sai do consultório com uma regra alimentar, ele sai preocupado porque ele precisa fazer aquilo, porque ele está com um quadro patológico, sei lá o que for. E aí ele vive aquilo porque quer a melhora dele, né? 30 dias, 60 dias, 90 dias, depois começa a relaxar. Então, ou seja, a pessoa ou vive uma mudança para ter melhor saúde, ou de vez em quando tem que voltar para visitar a gente. Aí, uma vez no ano, 6 meses, depende do quadro patológico de cada pessoa, né? Tá, que bacana. Tem alguma coisa importante que você acha que o pessoal de casa teria que saber, seria importante para, né, o nosso dia a dia, ou para a gente poder estar encerrando? Tem sim. Eu até gosto de fazer lives, palestras, e é muito importante as pessoas terem um ponto de partida, uma noção simples, né? Falando sobre essa questão do uso da água após a refeição, uma vez eu estava fazendo uma palestra numa rádio, e aí eu falei sobre essa questão da água, né? E aí, depois de alguns dias, uma pessoa me procurou no consultório e falou, olha, eu tinha uma dor de cabeça miserável e eu vi uma palestra sua na rádio, você falou que não pode usar água depois do almoço. Depois que eu parei de tomar água, eu nunca mais tive dor de cabeça. Eu quero te agradecer muito por esse motivo e tal. Então isso marcou minha vida, né? Esse agradecimento dela e tal. Então, o que acontece? Eu vou dar uma palhinha aqui sobre esse ponto. Quando o nosso estômago está em processo de digestão, ele está hiperácido, porque o estômago é ácido, ele metaboliza as coisas em pH ácido. Sim. E quando o alimento sai dali, ele vai para o intestino é alcalino. Essa mudança de pH, ela acontece quando o alimento passa pelo duodeno. No duodeno, recebe sucos, o muco duodenal, sucos pancreáticos, biliares, que vão contribuir para a mudança de pH. Vai entrar no intestino o alimento já com pH mudado, quando a fisiologia está acontecendo direitinho. A água, ela atrapalha essa função. Ela impede essa mudança de pH. Principalmente se for água gelada, principalmente se for refrigerante e aí por diante, né? Para você ter uma noção do impacto que essas coisas que acontecem. Veja bem, a pessoa está comendo almoço, alimento salgado, temperado e quentinho, correto? A pessoa vai tomar água ou um suco bem quentinho também, não é? Não é. É gelado. Bem gelado. Então, essa água gelada, ela gera um choque térmico no estômago e faz contração das células gástricas, elas param de produzir na proporção, porque quando o alimento entra, o corpo já produz sangue em uma concentração para aquecer, chega até 40 graus, para haver produção de ácidos gástricos, ou joga água gelada. Então já começa por ali o problema. Depois o estômago começa a metabolizar a água primeiro. E aí destemperando o clima, né, o aquecimento ali dentro do estômago. E também comprometendo a mudança do pH, porque quando a água é metabolizada primeiro, ela passa pelo duodeno e leva o muco que faria a mudança do pH. Aí, qual é a consequência disso? Alimento ácido no intestino gera gases.
E a fermentação intestinal, porque a absorção do alimento acontece no intestino, né? Então, o que acontece? A fermentação gástrica intestinal, ela pode comprometer até 70% do valor nutricional do que a pessoa come. Então, 30% não é suficiente para te manter em pé. Aí a pessoa vai começar a ter vontade de comer, mesmo com o estômago cheio, que desencadeia a compulsão alimentar, que hoje é muito comum. E às vezes a pessoa acha que é por ansiedade. É claro que um problema intestinal compromete a produção de serotonina, a pessoa fica ansiosa. Então, esse detalhe, especificamente, pode até usar um chazinho que ajuda a digestão, camomila, alfavaca, alecrim. É ótimo sem açúcar, claro. Uma xícarazinha pode ser bom. Eu tomo um remédio após o almoço. Toma com um chazinho de alecrim, alfavaca, camomila, um chazinho maravilhoso. Tá entendendo? Nunca use água. Espere 2 horas após a refeição. Muito menos refrigerantes, sucos. Entendeu? Evite usar e tome depois de 2 horas. Isso vai fazer uma diferença considerável. Até mesmo muitas pessoas vão perder peso só por causa disso. Puxa, muito bacana, Elton, muito legal. A gente escuta algumas pessoas falando, meia hora depois toma água, ou meia hora antes do almoço toma água. Não, o correto seria 2 horas depois do almoço, né? É o tempo, né, que o sistema digestório precisa para terminar a digestão do almoço. Estamos falando de almoço, correto? Não estamos falando de lanchezinhos da parte da noite, nós estamos falando de almoço. Sim. Elton, muito legal, muito bacana. Gostei muito da sua presença aqui. Quero você mais vezes aqui, vou te convidar mais vezes, tá joia? Não. Seja muito bem-vindo. Quando quiser, é só aparecer. Satisfação, tá? Muito bom seu trabalho, viu? Maravilhoso meu. Eu com antecedência estava olhando aqui, né, os outros vídeos. E é isso aí, cara. A gente tem que divulgar, propagar e transbordar o que a gente tem, né? É muito bom, agradeço o seu convite. Para mim é uma honra, satisfação, tá? Agradece depois. Vou agradecer também pessoalmente a Sarinha depois, aquele amor de gente, né? Ela é. E só me chamar que eu estou à disposição, tá? Grande abraço. Fica com Deus. Bom final, bom términozinho de semana aí, depois um bom final de semana. Tá joia? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Deus te abençoe também. Tchau. É isso aí, pessoal. Batemos um papo legal aí, super importante sobre a alimentação, a água, com o Elton Fontes. Pessoal, vou para um comercial rapidinho aí para mostrar um pouquinho meus apoiadores culturais. Já estou voltando com a enfermeira Gleice, tá joia? Sai daí não. Isso aí, pessoal. Estamos de volta. Quero convidar agora a Gleice Vargas para poder entrar com a gente, enfermeira, para falar um pouquinho de saúde nesse dia 5, Dia Mundial da Saúde, 5 de agosto, né? Gleice, entra aí comigo, estou te aguardando. Olá, Gleice. Boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Gleice, sou enfermeira, estou muito feliz de estar participando do programa Mixagem. Muito obrigada, amor, por estar participando do programa. E é isso aí. Gleice, eu que te agradeço. Obrigado por aceitar o nosso convite. Dia 5 de agosto, Mundial da Saúde. A gente tem que ter, né, uma pessoa como você aqui para falar um pouquinho de saúde para a gente. Gleice está em horário de serviço, né, Gleice? Parou aí um pouquinho para dar uma atenção para a gente especial. Muito obrigado, Gleice. Gleice, Nada. para não tomar muito seu tempo aí, que você está em serviço,
Nós vamos falar um pouquinho de saúde, e um pouco em geral. Vamos falar um pouquinho primeiro da saúde da mulher. Gleice, qual é a importância e de quanto em quanto tempo a mulher deve procurar uma unidade de saúde para fazer o seu check-up, o seu exame, procurar um ginecologista? Fala para mim um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a partir de que século, né, passou a ser prioridade, né, a saúde da mulher. Na verdade, passou a ser uma prioridade a saúde da mulher foi a partir do século XX, que fala sobre a importância de estar realizando o exame Papa Nicolau e a mamografia. E através disso surgiu as campanhas, né? Que foi a campanha do Outubro Rosa, para estar conscientizando a população feminina sobre a importância de estar realizando esses exames. Legal, Gleice. Até mesmo para a gente poder ter uma prevenção futura, né, de algumas patologias. Isso. Que estão aí num ranking muito grande, né, Gleice? A mulherada aí está sofrendo muito, talvez possa ser por conta da nossa alimentação que nós temos hoje muito enlatados, muito, né? Talvez possa ser por essa situação. Mas as doenças aí estão crescendo de uma forma tão grande. Será que é por causa do momento que nós estamos vivendo, do dia a dia que nós estamos vivendo, da alimentação? Ou seria por causa de muitas pessoas não procurarem a prevenção, não procurarem, né, esse tipo de check-up, de exames aí no longo do ano? Sim, porque as pessoas, ela acha que a partir do momento que ela fez aquela checagem anual, né, ela não precisa voltar mais ao médico. Mas é necessário estar procurando o médico sempre que tiver necessidade. Entendeu? Toda vez que houver necessidade de estar procurando o médico, procure. Entendeu? Talvez pela pessoa achar que já fez aquele exame anual, né? Por já ter feito aquela mamografia, no caso da saúde da mulher, por já ter feito aquela mamografia e por já ter feito aquele exame Papa Nicolau, ela não vê a necessidade de estar fazendo com frequência o autoexame. Entendeu? Então, está orientando, estou aqui para poder orientar as mulheres, né? A importância de estar fazendo o autoexame, né? E procurar o médico a partir do momento que sentir a necessidade. A partir do momento que percebeu que o seu corpo está estranho, procurar o médico. Tudo é necessidade. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Quando tem algo estranho, algo que não está legal, ele demonstra em várias formas, né, Gleice? Dor, febre, alguma situação, ele dá um alarme para a gente poder estar procurando, né? Um tratamento, né, Gleice? Gleice, vocês mulheres, vocês adoram médico, adoram remédio, né? Nós, homens, já somos mais um pouquinho, somos assim, vamos dizer, relaxado, entre aspas, né? Nós temos medo de médico, medo de remédio. Uma topada que a gente der, a gente já sente aquela dor de ficar de cama uma semana. Tal de homem é bicho muito teimoso. Esse contexto que você passou para mim sobre a mulher, do tratamento, enfim, seria a mesma coisa para o homem também? Com certeza. Sendo que para o homem precisa se conscientizar melhor. Porque o homem, às vezes, existe aquele lado machista, né? Existe aquele exame machista que não aceita fazer o exame de toque, né? Que no caso do homem é a campanha Novembro Azul, né? Que exige, né, estar realizando os exames também preventivos, né? Que é o exame do toque e o exame de sangue, entendeu? Às vezes muitos homens deixam de fazer esses exames por machismo, entendeu? E tem uma campanha que fala sobre a importância de estar realizando o toque, né? E estar
se livrando daquela enfermidade, entendeu? E vai diagnosticar precocemente um câncer de próstata, entendeu? E nesse caso foi montado, né, a importância do Novembro Azul, no qual a referência, a missão é orientar a população masculina a se cuidar melhor, entendeu? Então, conforme tem o protocolo feminino, tem o protocolo masculino, que ambos devem ser seguidos da mesma forma, da mesma maneira, né? Não só está fazendo o exame anual, também assim que houver necessidade. Sim. E qual é a idade correta para o exame do toque, Gleice? A partir dos 40 anos, sexo masculino, a mulher a partir dos 35 a 50 anos. Vai depender de todo o histórico passado, de todo o histórico familiar, entendeu? Tudo isso conta. Entendi. É lógico que esse é um processo, né, Gleice, de prevenção anual, né? Mas qualquer coisa que venha acontecer antes, como a gente falou que o nosso corpo é muito inteligente, ele alarma, né? Qualquer alarmezinho que o corpo der, procurar uma unidade de saúde, procurar um médico, né, Gleice? Isso. Entendeu? Pode falar. O negócio é cada um, a partir do momento, sentiu a necessidade de estar procurando um médico, procure. Entendeu? Nunca é demais ir ao médico. Porque também, às vezes, a gente acha que é uma coisinha à toa e deixa passar. Quando agrava, que a gente vai lá, né, algumas pessoas vão no médico, já vê que o negócio está avançado, que poderia ser uma coisa menorzinha, poderia ter um tratamento mais rápido, poderia ter curado. Mas por esse deixar, que é uma coisinha boba, estou acostumado com esse tipo de dor, estou isso, estou aquilo, acaba crescendo. O problema, né, poderia ser um problema pequeno, acaba crescendo e, né, levando alguns pacientes aí até mesmo a um tratamento mais severo, uma cirurgia, algo do tipo. Né? Isso. E sobre os homens, o tempo de vida dos homens é bem menor do que as mulheres. O homem, ele vive 7 anos a menos do que a mulher. Vive por quê? Porque o homem ele não se importa muito de estar procurando o tratamento médico e por machismo mesmo não está realizando o autoexame. Entendeu? Poxa, é até um choque na gente, assim, né? Saber de uma coisa dessa. Então... Por isso tem um monte de mulher aí sobrando. né? Ô, Gleice, vamos falar agora sobre medicamento. Sim. Todo medicamento ele tem que ser iniciado desde o momento que o médico passou a medicação até o término dele. A pessoa parar por conta própria interfere no tratamento? O que pode vir a acontecer? Sim, a partir do momento que o médico prescreveu uma medicação que é para ser usada por 15 dias, vamos colocar em exemplo o antibiótico, né? O antibiótico, ele passa a fazer ação depois de 3 dias, né? Aí o que acontece? Se a pessoa para de tomar a medicação dentro desses 3 dias, o que acontece? O antibiótico, ele fica na corrente sanguínea, né? O que acontece se aquela pessoa parar de tomar o antibiótico? Aquela bactéria que era para o antibiótico matar, ela vai criar uma resistência. Ou seja, aquele antibiótico que ela estava tomando, aquela bactéria ela vai se tornar forte e aquele antibiótico não vai fazer mais efeito. Por isso a importância de estar tomando antibiótico no horário certo, né? Dosagem certa, não esquecer de tomar a medicação, porque o antibiótico ele passa a fazer efeito 3 dias depois que faz o uso, entendeu? Legal. Ô, Gleice, sem contar também que remédio deve ser bebido com água, não com suco, não com chá, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, toda medicação deve ser tomada com água. Normalmente, a gente
tem que tomar a medicação depois que a gente toma o café da manhã, depois que a gente faz, depois do almoço ou depois da janta. Normalmente, nunca toma medicação com o estômago vazio, entendeu? Então, o que acontece? Medicação tem que ser tomada com água. Por quê? Porque cada medicamento, ela possui a sua ação. Vamos supor que se eu for tomar aquele medicamento que é refrigerante, talvez tenha um componente no refrigerante que vá inibir, né, a ação daquela medicação no organismo da pessoa, entendeu? E no caso, pode beber, evita tomar bebida alcoólica durante o uso da medicação, entendeu? Então, medicação correta é tomar com água. E, Gleice, para a gente poder estar encerrando aqui, para você voltar ao seu posto de trabalho, automedicação, o que você me diz sobre isso? Erradíssimo. Erradíssimo. Medicação, só prescrição e orientação médica. Então, toda medicação... Só com orientação médica. Sem orientação médica, não faça uso. Entendeu? Porque, às vezes, as pessoas podem ter alergia a um componente daquela medicação, ao invés de melhorar, ela pode trazer uma alergia, entendeu? Uhum. Então, medicação só fazer o uso sob a orientação do médico. Legal. Ô, Gleice, quero te agradecer por aceitar o nosso convite aí no seu posto de trabalho, mesmo assim aceitou o nosso convite, bater um papo com a gente nesse Dia da Saúde tão importante, tá? Muito obrigado. Vou te convidar mais vezes para você voltar aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigada a vocês por ter me dado a oportunidade. Uma boa noite, sucessos mil para você. Muito obrigado, Gleice. Fica com Deus e bom trabalho com você. Tchau. Gleice Vargas, isso mesmo, dando aí a dicasinha de saúde pra gente, medicamento, importância do homem e da mulher procurar, né, a unidade de saúde. Sarinha. Oi, Sarinha, boa noite. Oi, boa noite. Tudo, e você? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Sarinha, minha colaboradora. Ô, Sara, vamos logo, porque daqui a pouco o Instagram corta acaba. Gente. E a gente tem que ter então, fala pra gente, o que você trouxe de legal aí pra gente? Palavrinha, fala aí pra hoje eu trouxe uma historinha que vai falar muito, tá falando de saúde, né? Isso. Vai mexer mais com a saúde mental. Tem uma historinha, Rômulo, de um local que as pessoas iam, várias pessoas iam no local. Ops, deixa eu voltar. Tinha uma cidade em que as pessoas procuravam sempre um sábio, né? Para contar os mesmos problemas todos os dias. Chegou uma certa vez que o sábio foi e contou uma piada. Todas aquelas pessoas caíram numa maior gargalhada. Ele repetiu a piada. As pessoas, algumas riram. E ele repetiu pela terceira vez. Nem todos riram. Então ele deu um sorriso, ele falou, olha, você não pode rir da mesma piada sempre. Assim como também, você não pode estar trazendo os mesmos problemas. Você deve buscar se soltar deles. Deve procurar também evitar ter esses problemas. Porque alguns problemas, Rômulo, nós é que causamos e às vezes não sabemos sair deles. Então, nesse mês, né, nesse dia principalmente que se comemora a saúde, o mais importante é a gente ter uma saúde mental. A nossa mente está livre de todo e qualquer tipo de coisas ruins, né? E o texto que eu falei na semana passada fala que Jesus ele já veio para que nós tenhamos saúde, né? Nós tenhamos vida. E a vida ela só é boa, só é perfeita se a gente está gozando boa saúde. Então vamos esquecer um pouquinho os problemas. Vamos rir de outras piadas, né? Não vamos buscar
é ouvir as mesmas piadas para estarmos rindo. Vamos buscar novos sorrisos, novas alegrias, compartilhar novos momentos, novas histórias. E nós podemos buscar essas histórias, né? Nós podemos criar na nossa vida novas histórias, ao invés de estar relembrando histórias antigas. Esse é o meu recadinho para hoje. E, ó, parabéns, gostou aí do meu terapeuta, né? Ele é top, né? Também a Gleice, amei. Nossa, pai, que dicas maravilhosas. Então, é um passo, né? Já tem um passo aí da gente aprender hoje. Coisas maravilhosas. Então, vamos deixar de sofrer, vamos acatar nessas dicas que a gente vai sofrer menos. Mesmo que a gente sofra no começo, é difícil a gente mudar os hábitos, né? Mas a gente consegue. Com persistência, a gente consegue. Tá aí a dica de hoje. É verdade. Vamos procurar o sábio para a gente ver novas histórias. Mesmo porque a gente fala de coisas boas, a gente atrai coisas boas, né? Então, determinado problema... Com certeza. Determinado problema, a gente fala, já resolvi, está resolvida, acaba se resolvendo. Isso. Você lembra quando eu chegava na academia reclamando? Triste você passara? Vão jogar isso para lá e vão... Então, gente, eu tô com brilho, olha, a estrela tá brilhando. Glitter. Então, eu melhorava muito quando eu mudava de astral, né, Rômulo? Então, a gente tem que se esforçar, porque a alegria, ela vem de dentro, a mudança, ela vem de dentro. Ninguém pode fazer por mim. Então, eu que tenho que buscar. E dicas a gente está tendo direto aqui na nossa live, né? E hoje Deus mandou essas dicas maravilhosas. E agora essa, que a gente deve buscar sempre ouvir coisas novas, coisas boas. Mas vale um sorriso nos lábios, né? Do que muitas lágrimas. Por eu rir muito, ó, eu tô jovem. É verdade. Só porque eu quero, né, Rômulo? Ai, Rômulo, muito bom. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, ó. Beijo no coração. Beijo, tchau. Bom términozinho de semana, depois um bom final de semana para você. E quarta-feira a gente volta. Para nós. Tá bom? Para os nossos amigos também que estão aí nos assistindo, né, Rômulo? Um beijo, muito bom. Também, né? Ó, isso. Beijo no coração. Beijo, Rômulo, te amo. Também. Tá, se Deus quiser, tchau. Fica com Deus. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que estavam com a gente, que estão com a gente até agora, né? Aqueles que já passaram, participaram aí. Meu muito obrigado. Quarta-feira tem mais. E esse mês nós vamos falar só de saúde. Eu fiz uma entrevista com a Edith do Salão da Rê. Olha, especial. Falar sobre a saúde das mãos, saúde dos pés. Tá bem legal, tá bem bacana, tá joia? Ó, beijo no coração. Obrigado a todos vocês que estão aí comigo até agora. Tá? E quarta-feira tem mais. Eu sou o Rômulo Rangel e esse é o programa Mixagem, a sua revista eletrônica. Obrigado!